É uma, é uma alegria muito grande estar falando para vocês, alunos da CBV, né, a querida CBV. Meu filho acordou e quando a primeira coisa que ele olhou aqui foi o símbolo de Will, que tem o símbolo da CBV, e ele lembrou que foi a escola dele, né? Então, assim, eu acho que é com muita emoção, alegria, né? E que eu falo, assim, esses minutos com vocês, né? Eu acho que é como o Cris falou. Eu acho que, apesar da minha trajetória, que eu vou compartilhar um pouco com vocês, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ser tão distinta, mas tem algumas coisas que se assemelham, né? Eu acho que é esse brilho no olhar de você querer fazer, escolher aquilo e fazer com amor, sabe? E ser empreendedor, né? Eu acho que, como o colega anterior falou, é quando você se dispõe a construir a sua própria trajetória e saber que você, sendo ser único, você vai seguir uma trajetória única que eu acredito com muita veemência, com muita convicção, que Deus reservou para você, sabe? Então, assim, antes de começar, eu fiz uma apresentação aqui rápida, eu vou tentar ser breve, porque eu imagino que vocês estão cansados, mas inicialmente, antes de tudo, Deus, ele está no centro de todas as coisas, entendeu? Então, assim, talvez até onde eu cheguei, eu tive muito medo, tive dúvidas na idade de vocês. Por exemplo, eu escolhi a fonoaudiologia, mas na idade de vocês, eu estava em dúvida entre a odontologia e a fonoaudiologia, entendeu? E aí, por caminhos que a gente entrega, quando a gente decide entregar a nossa vida nas mãos de Deus, a gente sabe que quando uma porta se fecha, é porque vai abrir uma janela imensa. Então, eu lembro quanto que eu chorei quando eu não passei no vestibular de odontologia, entendeu? Mas depois eu passei no vestibular de fonoaudiologia. Na época só tinha na Unicap, na Universidade Católica de Pernambuco, e depois eu tinha tanta convicção que eu queria fonoaudiologia, mas eu sabia assim, eu quero fazer fonoaudiologia, mas agora eu quero fazer na Federal, entendeu? Aí eu tentei outro vestibular, foi quando abriu o curso de fonoaudiologia na Universidade Federal de Pernambuco, e aí eu prestei o vestibular. Então, assim, eu acho que é começar isso, assim, que Deus, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, que vocês nunca possam perder a alegria, né? É duro estudar, tem um lado duro, porque a gente, mas tem um lado prazeroso, entendeu? E que tem o tempo oportuno para todas as coisas e que vocês têm que aproveitar da melhor forma possível. Então, assim, com os recursos que vocês dispõem, né? Eu acho que vocês são privilegiados, né? Considerando a situação do nosso país, mas assim, vocês têm o tempo e os recursos necessários para chegar a onde os sonhos de vocês tentam alcançar, né? Então, assim, e com a graça de Deus, entendeu? Então, eu queria, sabendo, assim, que toda a minha trajetória eu reconheço a autoridade de Deus. Eu confesso a vocês que do, eu tenho muitos outros sonhos. Então, assim, eu ainda estou em construção, né? Eu acho, assim, que tudo são etapas na vida, entendeu? Agora, a questão é a gente nunca perder esse foco, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que é. Só um minutinho. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim? Então, tá. Então, aí eu intitulei aí Caminhos e Possibilidades na área da saúde, né? Porque quando a gente olha aí o vestibular, o SISU, né? Tem muitas procuras pelo curso de medicina, de odontologia também é um curso muito procurado. Mas, assim, eu acho que uma coisa em comum na área da saúde é você querer cuidar do outro, né? Eu acho assim que essa pandemia, a atual pandemia que a gente vivencia hoje, mostra e ressalta isso, que o profissional da saúde é aquele profissional nas diferentes linhas de atuação, e ele se dispõe a cuidar do outro, né? E se dedicar ao outro, né? Usar o seu conhecimento para poder, com tecnologia, com conhecimento e habilidade, se dispor ao outro, né? Mas são inúmeros os caminhos.
E aí eu inicialmente, assim, como o Cris falou, dentre essa trajetória eu escolhi a fonoaudiologia, né? Anteriormente um estudante perguntou como vai ser essa profissão no futuro, né? Então, assim, eu tentei trazer para vocês assim um relatório bem atual, né, que foi um estudo do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que considerou várias profissões como promissoras e dentre elas a fonoaudiologia, ela é considerada como promissora, com impulso aí crescente de quase 20% na próxima década, né? Não é por acaso, né? A Cris compartilhou comigo a fala ontem que a Kelly fez, e assim, tem várias habilidades que as pessoas precisam desenvolver para o futuro, né? Dentre elas é desenvolver inteligência emocional, perpassa pela tecnologia, né? Mas algo que é inerente ao ser humano é a sua habilidade de se comunicar, de se relacionar com o outro, porque isso vai ser exigido cada vez mais, né? Você se relacionar com o outro, você pensar no outro, né? E isso perpassa por uma comunicação nas suas diversas habilidades, né? Falada, na habilidade escrita, você ser um bom ouvinte, você usar os recursos da fala, da voz, para aprender a atenção do outro, né? E a fonoaudiologia é essa profissão, né? Que ela perpassa pelo desenvolvimento das habilidades de comunicação, nas habilidades com as funções que a gente chama de função miofuncional oral, que são todas as habilidades de você usar a face, né? Semelhante à odontologia, mas a fonoaudiologia, ela foca também muito nas funções, né? Que a gente chama funções estomatognáticas, né? Que é você comer bem, falar bem, deglutir bem. E isso perpassa, assim, desde o nascimento da criança, quando ela precisa de um apoio para desenvolver a sucção na hora da amamentação, que a amamentação ela é tão importante, como até a fase do envelhecimento, né? E esse interesse frequente e crescente pela profissão perpassa porque a gente tem uma população que a cada ano ela vai envelhecer, né? E a gente quer um envelhecimento saudável disso. E aí a fonoaudiologia perpassa, como eu falei, pelas diferentes fases da vida. E assim, só para destacar que ela tem vários ramos, né? Ela tem uma área específica que cuida da audição. Então, provavelmente vocês conhecem, hoje o teste da orelhinha é algo bem comum, que antes da criança sair da maternidade, ou nos primeiros anos de vida, é recomendado que ela faça o teste da orelhinha, né, para verificar ali as funções auditivas, sabendo que no desenvolvimento da linguagem ela precisa estar apta a ouvir bem, né? Então, assim, tem uma área da fonoaudiologia, a audiologia, que ela se dedica a isso, a fazer testes auditivos em bebês, em crianças, para identificar se a criança ela está ouvindo bem, para poder falar bem e desenvolver todo esse crescimento aí escolar, né? E aí eu trouxe um pouco para vocês. E aí é como o Felipe colocou, né? As profissões do futuro, né? Ela perpassa pelo desenvolvimento de habilidades de tecnologia, né? Então aí eu mostro para vocês um exemplo de uma criança que ela fez um implante coclear no IMIP, né? O IMIP em Pernambuco, né? Uma referência no Brasil para crianças com deficiência auditiva, e a perda auditiva dessa criança era tão grande que ela precisou fazer um implante coclear, né? Que é assim, é o último recurso que a gente utiliza. E aí a fonoaudiologia trabalha nessa área de uso de próteses auditivas, quando a perda auditiva é leve, e aí utiliza essa tecnologia que é o implante coclear diretamente fixo, e aí você desenvolve toda uma habilidade, né? Então, assim, é um universo de possibilidades, né, que a profissão ele desenvolve, que aí você pode seguir vários ramos, né? E aí, só para clarear, mesmo existindo tanta especificidade na fonoaudiologia, né, quando eu me formei, assim, aquilo de você querer fazer aquilo com o coração e buscar
a sua realização, né? Sabendo que... Então, o que aconteceu comigo, né? Eu acho que essa fluidez que Cris coloca aí. Quando eu me formei, eu tive o privilégio, eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, e aí eu procurei fazer estágios em clínicas, em hospitais, com profissionais, voluntário mesmo, né? E aí eu percebi, tive muita inquietação, porque eu percebia que chegava ao consultório, ao hospital, por exemplo, eu trabalhava lá no Hospital da Restauração, com o bucomaxilo, eu via que tinha muitas pessoas com o mesmo problema de saúde. Por que que aquelas mesmas pessoas tinham os mesmos problemas de saúde? Qual era essa causa? Né? E aí isso me chamou a atenção que eu não queria ficar somente no consultório, né? Eu queria entender qual era a causa da causa e se existia algo em comum que a gente poderia fazer no nível mais amplo, né? Vamos dizer assim, não só para beneficiar aquele paciente, aquela pessoa, aquela família que chegava até mim, mas se tinha coisas em comum que levavam ao aparecimento daquela doença, será que eu poderia ajudar numa amplitude maior, entendeu? Então, isso me despertou, assim, de maneira muito cedo, né, essa fluidez de desbravar um outro campo da fonoaudiologia que naquela época era muito novo, que era a área da saúde pública dentro da fonoaudiologia. Então, aí eu trouxe aqui uma imagem da Fiocruz, né, que é o Instituto Oswaldo Cruz, que é uma instituição reconhecida mundialmente, né, que existe várias unidades da Fiocruz no Brasil inteiro, e em Pernambuco tem uma unidade da Fiocruz, que é o Instituto Ogeu Magalhães. E aí, assim que eu me formei, eu... Ui, desculpa. Eu prestei residência, um programa de residência multiprofissional em saúde pública, né? Que aí foi uma seleção que você concorre com médicos, com enfermeiros, com assistentes sociais, com estatísticos, biólogos, entendeu? E aí eu prestei essa prova, que foi bem difícil na época, porque era bem difícil, bem concorrida, e aí ela permite, que aí é um outro leque que eu quero apresentar para vocês, que qualquer profissional da área de saúde pode, se tiver interesse por essa área pública, pode estar prestando residência, né, nas diversas áreas, mas que existe essa área da saúde coletiva, da saúde pública, que é o estudo interdisciplinar, multiprofissional, nos serviços públicos de saúde. E esse foi o meu caminho, né? Eu prestei essa prova, né? Passei lá em segundo lugar, com a graça de Deus. E aí depois foi bem concorrido, minha gente, porque era algo bem inusitado uma fonoaudióloga prestar um concurso desse e ainda ficar em segundo lugar. E aí eu percorri vários serviços públicos de saúde, né, nessa dimensão da coletividade, né, de pensar que a gente chama a causa, os determinantes sociais de uma doença, né, que a gente chama a causa das causas, e aí essa dimensão mais coletiva, né? Eu acho que é um pouco que o Felipe coloca, de que a professora colocou, que o empreendedorismo é essa busca por soluções para, não só para você, né? Porque eu acho que uma realização profissional plena, você não somente, um profissional realizado e pleno, ele não somente pensa em você, ele pensa no coletivo, entendeu? E eu queria dizer para vocês que isso tem sido uma busca frequente, muito recente, né? E que até tem resultados científicos, né? Eu até vi que é essa revolução do altruísmo, entendeu? Que é você, quando a gente busca uma profissão, algumas pessoas se prendem muito porque eu quero ser feliz, eu quero ser realizado profissionalmente, mas assim, a realização pessoal, a felicidade, tem estudos que mostram hoje que ela perpassa por você ser útil para o outro, você contribuir para a sociedade, você fazer diferença em outras pessoas, entendeu? Então, eu acho que essa foi uma busca minha e que está alinhada com essa perspectiva de futuro, entendeu? E aí eu segui essa trilha e depois eu fiz mestrado, né? Eu busquei fazer o mestrado também na Fiocruz
né? E com a graça de Deus eu ocupei aí o primeiro lugar na vaga, uma seleção super concorrida, que aí eu pude estudar, mas é aquilo, quanto mais você estuda, você vê que a prática é que vai te ensinar, né? E aí eu percorri aí um caminho Ô, na Tati, área... Oi? deixa eu aproveitar essa tua fala aí, Aham, que você disse que tinha uma equipe multidisciplinar, né? aham. Nessa área onde Formação. você trabalha, nessa Aham, área pública, de saúde pública. Você poderia uhum. dizer assim, além de médico, enfermeiro e fono, quais seriam as outras? Só para eles terem Aham. outra Por noção. exemplo, porque vocês estão no Tipo, momento tem de... TO também, Sim, terapeuta físio. ocupacional, tem biomédico, tem fisioterapeuta, né? Tem estatístico, tem até profissionais que não são da saúde, entendeu? Tem profissionais de tecnologia. Por quê? Porque a área De pública, novo. de novo, a área pública, ela lida muito com dados, entendeu? Então, assim, eu vou passar essa imagem e mostrar uma imagem que ela é muito antiga, né? Há décadas atrás, que a gente contava os doentes, a população em palitinho, né? Mas hoje a gente está no momento, né, nessa dimensão pública, que a gente trabalha com grandes dados. O Brasil é um dos países que produzem a maior quantidade de dados públicos do mundo, né? A gente tem um dos maiores serviços de saúde pública do mundo, porque a gente tem uma dimensão continental, o nosso país tem uma dimensão continental, e por ser um sistema único de saúde, a gente trabalha com inúmeros. Então, assim, essa residência, para vocês terem ideia, a gente trabalha com Big Data, com grandes bancos de dados, e isso requer vários profissionais de diferentes áreas da saúde para resolver um determinado problema de saúde, que ele é complexo, né? Eu acho que é quando o Kelly colocou ontem para vocês, que o profissional ele precisa desenvolver habilidades para a solução de problemas complexos, né? Então, assim, às vezes, quando você tem uma criança, uma pessoa com um problema na sua frente, o problema é tão complexo que hoje a gente tem uma abordagem de uma clínica ampliada, que a gente chama, entendeu? Que para a gente resolver um problema de um caso clínico de uma pessoa, a gente reúne uma equipe multiprofissional e a gente faz essa clínica ampliada. Então, a gente pega aquele caso, diferentes profissionais olham para aquele caso e discute aquele caso para ver qual é a solução que a gente vai lidar. Então, uma abordagem coletiva da saúde, né, quando a gente coloca esses vários profissionais para a gente conversar com o fisioterapeuta. Então, o fono conversa com o fisioterapeuta, que conversa com o dentista, que conversa com o médico, que é neuro, para a gente discutir aquele caso clínico para a solução daquele problema pontual. Isso numa dimensão individual. Mas muitas vezes a gente precisa de ter uma dimensão coletiva e reunir profissionais de diferentes áreas para estar propondo políticas públicas para aquela área. Então, aqui é só para exemplificar isso, que era um problema complexo que a gente teve no passado, né? Que a gente precisou identificar que a cólera, né, lá na Inglaterra, que a cólera ela tinha relação com a qualidade da água, né? E aí a gente precisou aí envolver o John Snow, né, que foi um pioneiro lá em Londres. Ele enfrentou esse paradigma e conseguiu relacionar que as mortes estavam relacionadas com, com a qualidade da água onde as pessoas estavam consumindo. E isso é um pensamento coletivo, né? E isso é um pensamento da área de saúde pública, que vocês podem ter interesse. E aí, trazendo um pouco dessa dimensão do nosso sistema único de saúde, né? Que pode ser um caminho que inclui várias profissões, né? Então, por exemplo, existe cerca de 150 milhões de brasileiros, eles dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, né? Esse Sistema Único de Saúde, ele agrega vários serviços da rede conveniada privada, né? Como tem serviços públicos de saúde, né? Envolve aí mais de 132 bilhões de recursos, de reais, nesse desprendimento. E aí imagine que um movimento imenso, né? Precisa de profissionais de saúde especializados nas diversas áreas, mas também que se aperfeiçoem na gestão pública, para que a gente chegue ao ponto de
será que essa tecnologia, que é um pouco, será que a gente, o recurso que a gente tem hoje, a gente está conseguindo impactar na saúde da população? Né? Então, assim, sempre foi uma área que eu tive muito interesse, entendeu? E aí, nessa minha trajetória, será que essa tecnologia que é publicada hoje, que é colocada como a melhor possível, né? Eu acho que vocês têm visto muito essa coisa da Covid. Será que a vacina, ela vai sair? Será que a vacina para a Covid, quando ela chegar no Brasil, a gente vai ter condições de pagar isso? Quem é que deve ser vacinado primeiro, né? São os profissionais de saúde ou sou eu que quero sair na rua, quero passear? Ou são os idosos? Isso tudo perpassa por o estudo de economia da saúde, perpassa por estudos relacionados à epidemiologia de risco, perpassa por estudos de será que o impacto, o que eu venho fazendo hoje, será que as ações que o Ministério da Saúde vem empreendendo, elas são efetivas? Né? E assim, precisa de profissionais para isso, né? E aí eu trago aqui só uma dimensão aqui no estado de Pernambuco, né? Aqui, não sei se vocês conhecem essa região que fica ali na pontinha de Pernambuco, a ponta de Pernambuco, que é o sertão, né? Especificamente aqui é o sertão do Araripe, que dentro desse meu percurso aí, lá eu saí de Pernambuco, né? E fui lá para a ponta, para o sertão de Pernambuco, ali nessa área amarela, para assumir um cargo de gestão, né? E poder estar trabalhando aí com os dados de saúde e avaliando se o que o governo do estado de Pernambuco realizava de ação conseguia, de fato, mudar o cenário de saúde daquela população, né? Foi até na época do Eduardo Campos, e eu tive o privilégio de assumir uma função de gestão pública, não só técnica, e eu quero dizer para vocês que é um desafio imenso e que a gente precisa de profissionais com ética, com valores morais, princípios, né, que para gerir a máquina pública, né, para dizer não a uma licitação ilícita, para dizer que eu preciso usar o recurso que eu tenho, que ele é pequeno e eu posso fazer muito mais por isso, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais disso, entendeu? Gente, então aí foi essa passagem que é um mundo de possibilidades. Por que eu trouxe isso para vocês? Que no Brasil, a gente tem um dos maiores sistemas de saúde público do mundo, né? É uma dimensão continental e o Brasil ele tem mais de 5.500 municípios que precisam de profissionais que trabalhem com saúde pública para estar fazendo essa perspectiva. Então, assim, é um campo de atuação imensa, entendeu? Que o profissional de saúde ele pode se formar na faculdade, pode prestar um concurso público para atuar naquela prefeitura, ou ter ou como profissional liberal que o Felipe colocou, ter o seu próprio consultório, né? Mas imagine que se a gente tem mais de 5.500 municípios, e se você e se você pode prestar concurso público para qualquer lugar do país, do litoral ao sertão. Vocês moram provavelmente no litoral, mas a gente tem uma carência imensa de profissionais no Brasil inteiro. Né? Quando a gente faz a média de profissional médico, profissional enfermeiro ou fonoaudiólogo dividido pela população, a gente tem um gap, um intervalo imenso, né? Então a gente precisa mais de profissionais para cuidar dessa população, porque não é só a população que vive na região metropolitana que devem ter acesso com qualidade à saúde. Né? A Constituição brasileira coloca que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Né? Então, a gente precisa, do mesmo jeito que um profissional, alguém que mora em Recife, que tem acesso à saúde com qualidade, uma pessoa que mora em Oricuri, que mora em Exu, no município de pequeno porte, ele deve ter acesso aos mesmos níveis de saúde que qualquer pessoa alcança no mundo, né? Então, assim, a saúde pública, ela parte dessa premissa. Se as pessoas hoje não devem morrer por leptospirose ou por cólera, a gente não deve admitir que uma pessoa morra ou não seja curado quando ela tem uma doença negligenciada como a hanseníase, entendeu? Então, assim, a saúde pública, ela perpassa por isso, que a gente, por exemplo, a gente observa
hoje a gente vive um conjunto concomitante de doenças, temos doenças da modernidade e doenças arcaicas do passado. O que é isso? A gente não é admissível, a gente não deveria esperar que uma criança morresse aos 5 anos de idade por diarreia, entendeu? Não é admissível isso, que uma pessoa ela tenha hanseníase ou tenha tuberculose e não tenha a cura dessa doença. Então, são doenças arcaicas e a gente deve buscar que todas as pessoas avancem e que morram e adoeçam com as doenças que a gente espera para o mundo atual, entendeu? Então, a saúde pública, ela trabalha muito nesse dilema de querer levar a qualidade de saúde, o nível de saúde que foi alcançado num país de primeiro mundo para toda e qualquer população, né? E isso é um desafio e tem um campo de atuação de trabalho imenso hoje no Brasil, que é um país nas regiões do trópico, é um país subdesenvolvido que tem muito campo de atuação. Então, um pouco a saúde pública é isso. E aí a gente chega bem na minha área hoje atual, que é o que eu tenho trabalhado, né, assim, nessa trajetória, que aí assim que depois que eu me casei em 2000, porque a nossa vida ela é integrada, né? Eu acho que a nossa área, quando a gente escolhe uma profissão, uma área de atuação, isso sempre vai estar relacionado com os nossos interesses pessoais e ela perpassa pela nossa trajetória que a gente escolhe, né? De história de vida. E aí eu sempre quis, assim, seguir essa área pública. E eu queria muito chegar ao concurso público, sabe? E eu gostava muito de pesquisa, né? Aí, nesse meio tempo, quando eu fiz o mestrado, eu cheguei a ensinar em faculdade, sabe? Coordenar em pós-graduação. Mas, assim, eu queria muito ter uma área concurso público. E aí eu encontrei essa área de ciência e tecnologia, que é o quê? Que é quando você agrega, é quando você decide pegar tudo o que se é feito na área de produção científica, né? E tentar operacionalizar isso na prática, na vida das pessoas, entendeu? Porque existe um intervalo muito grande, um gap que a gente chama, se produz muito artigo científico, se produz muita tecnologia no mundo, mas como que a gente aplica isso que é desenvolvido ou descoberto mundialmente para a realidade das pessoas, né? Porque uma descoberta científica, para fazer sentido, ela tem que estar colocada na prática, né? Então, eu acho assim que a atual pandemia, a emergência atual, ela traz isso muito à tona, né? E traz essa emergência, que é você descobrir com urgência o que tá levando aquela doença e como curá-la para a gente ter uma solução, para a gente dizer assim, será que vale a pena a gente fazer o isolamento social? O isolamento, isso tem sentido? Tem. Olha aqui, os artigos científicos publicados nas maiores revistas. Será que o medicamento tal faz sentido? Não, a gente está usando esse medicamento tal, mas ele não faz sentido. Vamos mudar isso e recomendar outras orientações. Então, isso tudo está relacionado com essa área de ciência e tecnologia. E aí eu vou trazer aí para vocês um pouco do que eu tenho trabalhado hoje, para vocês perceberem que é um mundo de possibilidade e eu vou terminar a apresentação nesse sentido, tá? Então, assim, eu trago aqui uma área que eu tenho trabalhado, que é uma revista científica, que é uma das únicas revistas da área pública que publica artigos na área de epidemiologia e serviços de saúde, né? Então, eu trabalho um pouco na revisão, nessa secretaria executiva dessa revista, isso lá no Ministério, na área especificamente onde eu trabalho, né? Que é um campo de possibilidades. Uma outra coisa que eu trabalho muito é a área de desenvolvimento de recursos educacionais na área de epidemiologia, né? E aí a gente essa coisa da criatividade, né? Da plasticidade, da criatividade. A gente realiza cinemas com tema de saúde para discutir problemas da realidade. A gente utiliza... Uma outra coisa que a gente faz é desenvolver recursos educacionais, né, para alcançar a população, né, para chamar atenção para os problemas atuais, destacando que, pessoal, vocês precisam se vacinar, vocês precisam
porque a gente tem... muitas pessoas estão adoecendo por sarampo ou por outra doença, porque não está utilizando a vacina, né? Então, uma das áreas de atuação é desenvolver ferramentas educacionais e apoiar os jornalistas no desenvolvimento de recursos educacionais para a saúde pública. E uma outra área que a gente atua também é desenvolver ferramentas, que aí é um outro campo de possibilidade, que é um programa que ele é reconhecido mundialmente hoje, né, que ele é reconhecido no país, que a gente tem hoje no Ministério da Saúde, que é a epidemiologia aplicada aos serviços de saúde, que é o EpiSUS, que aí é um outro patamar que vocês também podem decidir seguir, mesmo fazendo uma graduação, que seria o quê? Você se forma em qualquer área do conhecimento, na área da saúde, e decide prestar a seleção para essa seleção, que ele tem uma bolsa aí de aproximadamente R$ 4.000. A residência também tem, então foi uma das opções que eu segui, porque é remunerada, né? Então você presta em uma prova e aí você pode vir compor esse grupo de 15 profissionais de excelência, que são os profissionais que são preparados no país para estar indo apoiar municípios e estados na solução de problemas inusitados em saúde. Que aí, quando nenhum profissional de saúde que atua ou na Secretaria Estadual ou nos municípios brasileiros conseguem solucionar os problemas, eles acionam no Ministério da Saúde, eles nos acionam e pedem ajuda para que a gente possa investigar. É como se fosse um trabalho de detetive, certo? Se alguém é muito curioso, que gosta de trabalhar com descobertas, né? Esses profissionais, essa formação são detetives que saem aí nos diversos lugares do país para fazer descobertas, né? Então, por exemplo, por que é importante? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês eram muito novinhos, mas em 2015, 2016, o Brasil vivenciou uma pandemia, um evento inusitado de saúde que foi o único, que foi o epicentro desse problema de saúde, foi o Brasil, né? Então, em Pernambuco especificamente. Então, em Pernambuco, tinham crianças que estavam nascendo, ou que quando era feita a ultrassom, né, já mostrava um perímetro cefálico menor, né? As crianças estavam nascendo com anomalias e ninguém estava entendendo o porquê, né? E foi no Brasil, foi esse grupo que saiu a campo para fazer esse estudo, e depois também estudos na área de saúde pública percebeu que existia uma relação, e isso foi o Brasil, referência para o mundo, que existia associação entre a microcefalia e os casos de Zika vírus, né? Que é um vírus que é transmitido pelo vetor do Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. E isso foi gerando vários estudos que foram com reconhecimento mundial. Então, assim, isso tudo a partir desse grupo, né, de especialistas, estudantes aí formados, né, nas diversas áreas de conhecimento, médicos, biólogos, biomédicos, né? Então, assim, a integração para tentar desvendar esses problemas. Então, aí é uma outra área que a gente trabalha, né, que é esse grupo de excelência. Esse grupo de excelência do Ministério da Saúde existe em vários lugares do mundo, né, que a gente chama que é epidemiologia de campo, para trabalhar no contexto de emergências em saúde pública, né, e o nosso programa ele é credenciado mundialmente, que é um outro leque de possibilidade de atuação. E aí, outra área também que a gente atua é na construção de cursos, né, cursos EADs, cursos à distância, para que a gente possa pegar o conhecimento e levar de forma gratuita, né, eficiente para os profissionais de saúde. Então, quando vocês estiverem aí na faculdade, fazendo os cursos de vocês, possivelmente vocês vão acessar vários cursos aí da Universidade Aberta do SUS para acessar gratuitamente, né? Então, assim, é aquela coisa que o Sistema Único de Saúde, ele perpassa pela oferta de serviços que eles são gratuitos para a população, gratuitos entre aspas, né? Porque o Sistema Único de Saúde, ele não é gratuito, né? Ele é pago e muito bem pago, né? Ele é aquela coisa que tem uma frase que eu gosto muito, que o dinheiro público não existe
dinheiro público somente, né? Não existe. Existe dinheiro que tem os pagadores de impostos, né? Uma frase que é muito rica. E aí é com esse dinheiro que é pago pelos impostos de vocês, de cada um dos pais de vocês, que a gente tenta levar, né, a saúde pública da melhor qualidade. E uma das ações que a gente faz é essa. E aí a gente tem um encontro aí de pedagogia, por exemplo, tem vários colegas que trabalham com pedagogia, vários colegas que trabalham com design instrucional, com jornalismo, que é justamente essa intersecção, entendeu? Essa fluidez que exige. Então, a gente trabalha com o profissional que desenvolve TI, design instrucional, pedagogia e saúde pública para a gente estar fazendo entregas com qualidade para a sociedade, entendeu? Então, assim, isso é para demonstrar assim, que o leque de possibilidades eles são imensos, né? E aí, eu já encerrando a minha apresentação, para trazer para vocês assim essa árvore que ela mostra assim as diversas estações, né? Que elas nunca vão deixar de existir, né? Que vocês podem estar aí no momento aí de pensamento, de reflexão, mas que logo, logo vocês vão ver esses frutos, logo, logo vocês vão ver aí as flores desabrochando, e aí, ao mesmo tempo, vocês vão se deparar com outros desafios, entendeu? Porque, por exemplo, não existe essa de você, não, eu quero muito fazer um concurso público porque aí eu quero, descansar. Não vou querer mais estudar, não vou quero só ganhar meus muitos reais, né? Que às vezes a área pública demonstra, as pessoas têm uma impressão errada, né? Não, eu quero estudar, quero fazer direito porque eu quero ser logo concursado. Eu digo para vocês, eu ganho bem, eu agradeço a Deus. Assim, são escolhas, mas assim, não é estanque, entendeu? Você sempre vai estar sendo desafiado, porque, por exemplo, você tem metas a alcançar, e se eu não alcançar essas metas, eu não vou progredir na minha carreira e não vou ganhar o salário que eu devo. Anualmente eu tenho uma avaliação de desempenho, que aí entra em qualquer área do conhecimento, né, na área privada como na área pública, que você está sempre mostrando seus resultados, né? Assim, vamos dizer o seguinte, que o Brasil, ele tem que avançar muito na área pública. E a gente precisa de vocês, né? Eu digo vocês porque vocês são jovens que estudam numa escola, que têm o privilégio de conhecer o Senhor do conhecimento, o Senhor da ciência, o Senhor Criador dos céus e da terra, e que tem princípios que são eternos, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas como vocês, que tenham esses valores, que quando vocês se depararem com uma licitação de milhões de reais, vocês vão dizer assim, não, eu não vou ganhar isso. Eu vou fazer uma licitação considerando a impessoalidade, a moralidade, e eu não quero saber de subornos. Eu vou fazer a licitação que é melhor para a sociedade, entendeu? E aí você abre mão de certas coisas, porque se você pensa que o servidor público ele vive no luxo, ele não vive, né? Principalmente a área do executivo, vamos dizer assim. A minha irmã Luciana vai falar amanhã, né? Quando a gente compara, ela é da área judiciária, né? Eu sou da área do executivo federal, né? E que existe uma diferença aí, tá certo? Um advogado da União, ele já entra no serviço público ganhando um valor bem a mais, né? E assim, mas isso tudo é porque a gente faz escolhas. E eu digo para vocês, minha gente, eu conheço pessoas em Brasília, vamos dizer assim, que Brasília, como foi construído na área pública, eu conheci pessoas, eu conheço pessoas que elas nunca deixaram de fazer concurso público, porque elas sempre estavam procurando a felicidade e achando que, não, se eu fizer um concurso, o nível médio ganhar 6 mil reais, já tá bom. Aí quando ela ganha 6 mil reais, ela fala assim, não, eu não estou encontrando a felicidade, eu tenho que ganhar 20 mil reais, sabe? Em tal lugar, ela presta outro concurso e a pessoa não encontra a felicidade. Por quê? Porque a realização profissional, pessoal, é isso que eu falei no início para vocês, ela perpassa por... Não é só o dinheiro que vale, né? É aquilo de você se realizar, porque você fica muitas horas no seu trabalho, né? Você se dedica aí 9 horas de trabalho diário,
né? E se você não se realizar, por exemplo, eu fico muito feliz. Eu fico 8 horas sentada no computador ou em reuniões, sem problema, porque você consegue visualizar o resultado, né? O porquê daquilo é importante e a entrega para a sociedade, entendeu? Então, assim, se você não se vê naquilo, né? Com prazer, com alegria, você não vai conseguir, né? E aí eu termino aí com um versículo, né, mostrando assim o universo, né, para retratar assim a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né, que ela perpassa por todo o tempo, né, e dizer assim de uma maneira muito de viver, né, não é só de falar, né? Eu acho assim que a minha fala é muito o meu caminho, mas assim eu quero dizer assim que eu até me emociono muito porque foi na academia cristã que eu conheci a Jesus, né? E assim, que eu, muito nova, muito criança, jovem, eu decidi, eu tinha muitas incertezas, mas eu decidi entregar a minha vida para Jesus, né? E quando eu era nova, assim, eu tinha muitas angústias, muitos pensamentos, né? Mas assim, é uma coisa certa, né? Eu decidi colocar a minha esperança no Senhor desde aquele momento. Então, assim, quando eu era criança, eu decidi, quando eu era adolescente, né, eu sabia, eu decidi colocar minha esperança em Deus e eu sabia, como o Felipe falou, né? Eu decidi aproveitar meu tempo. Eu falava assim: eu vou me divertir, eu vou para uma praia, eu vou sair com meus amigos, a gente vai brincar, vai. Mas às vezes eu vou dizer não, porque a minha esperança está em Deus, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer e que Deus te dá o recurso de tempo e você tem que ir lá e fazer. Você tem que estudar 4 horas por dia, você tem que estudar para uma prova. Você decide não filar, não colar do colega, você decide porque você sabe que aquilo é importante para você e você tem valores, né? E é agora, é naquele momento que você decide. Então, vocês agora estão vivendo um momento de... Eu sabia, assim, são escolhas que a gente tem que ter na vida. Eu não vou... eu vou aproveitar o meu tempo e vou estudar? Vou, né? Porque eu sei que o namoro, o casamento, ele vai ficar um pouquinho para depois. O filho vai ficar para o momento certo. Então, assim, são escolhas na vida e o tempo ele é precioso, entendeu, minha gente? E assim, eu quero dizer isso para vocês, assim, que colocar a esperança em Deus agora e sempre, né? Em cada fase que você chega. Então, assim, eu tenho muitos desafios, eu tenho. Então, eu digo para vocês o seguinte: é um grande desafio uma fonoaudióloga, né, de formação, ter prestado um concurso público de tecnologista, né? E Deus vai lá e ele abençoa, né? Ele abençoa sempre. Mas assim, teve muitas horas de estudo, né? E Deus ele honra, assim. Eu acho assim que quando a gente e é aquele versículo que as pessoas vão com cavalos, eu esqueci, mas Deus ele também é por você, entendeu? De fazer o além, de fazer o impossível. Né? Eu tenho certeza que Deus tem colocado vários sonhos no coraçãozinho de vocês e que ele vai estar sempre com vocês. Eu acho assim que quando fala do medo, mas é uma coisa que vai, né? Ela se vai porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, entendeu? Então, assim, se você tem amor, o seu amor, ele está firmado na cruz de Jesus, então esse medo, ele fica muito pequeno, entendeu? Porque a esperança é algo que transcende, assim. E é isso, entendeu? Eu estou aberta a perguntas, tá certo? Se vocês um dia quiserem vir em Brasília, eu digo para vocês, são muitos desafios, entendeu? Porque a gente não tem uma saúde pública de qualidade, né? E a gente precisa conquistar isso, sabe? A gente precisa de profissionais como vocês, tá bom? Que vocês vão se tornar, né? Tá bom? Valeu, Tati. Não Tati é sei. a Tati de sempre, ela se emociona. A gente sempre se emociona, né, Tati? Quando a gente lembra da nossa época. É É verdade, sempre. Cris. É verdade. Porque É, eu quero mesmo. Vale, desculpa. não é isso, né? Porque parece assim que é muito próximo, né? Porque a gente há anos atrás,
a gente estava no lugarzinho de vocês, né? Claro que a gente não tinha todos esses recursos, não era essa academia cristã de Boa Viagem que é hoje, entendeu? Mas assim, mas a essência da academia cristã, ela permanece, né? Sabe? É isso que, por exemplo, e é isso assim que e aí vamos dizer assim que a gente caminhando alguns anos, né? A gente olha para trás e a gente faz assim, não, eu faço as mesmas escolhas. Então eu digo para vocês, hoje eu tenho um filho, a primeira coisa que eu vejo para o meu filho é assim, o meu filho tem que aprender sobre Jesus, ele tem que estudar no colégio que possa falar de Jesus, porque a ciência tem um dono, né? Entendeu? Então, assim, a gente não descobriu, tem muita coisa que eu estou tentando descobrir agora no doutorado, mas tem o dono, tem o Senhor de todas as coisas, e você decidir colocar a esperança sempre no mesmo lugar, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Agora, assim, essa coisa da psicologia, né, no mundo de hoje é algo muito importante, entendeu? Todas as profissões que são importantes para estar desenvolvendo essa inteligência emocional, gente, no futuro, é algo muito pertinente, entendeu? Por exemplo, tem um leque de possibilidades. A gente trabalha com psicólogo que trabalha design instrucional e nessa coisa assim de como que a pessoa ela se relaciona com as tecnologias e como a gente pode aperfeiçoar isso para a gente conseguir captar a população brasileira para que a gente consiga mudar as coberturas vacinais, por exemplo. Como é que a gente pode fazer com que uma mãe garanta todo o calendário vacinal da criança? Né? Por exemplo, como que a gente pode fazer, mobilizar a população para vigiar, elas precisam nos apoiar na vigilância para não ter recipientes, né? Para ser criadores do Aedes aegypti, né? Então, assim, isso perpassa muito pelo comportamento, entendeu? E a gente, então, assim, é um leque de possibilidades, né? Eu acho, assim, que... E a tecnologia, né? Que você juntar podendo utilizar isso para a solução de problemas complexos, né? Então, na saúde, cada vez mais é crescente o uso da tecnologia para a solução de problemas, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no projeto que eu estava em Oricuri, né, lá no Ministério, na época de Zika. O profissional estava em Petrolina, que lá tem um polo médico, e ele fazia exames com as mães e as crianças que estavam no sertão da Paraíba e de Pernambuco, né? Mediado por tecnologia, né? Então, assim, é um leque de possibilidades, né? Que uma pessoa que gosta muito de tecnologia, ela pode se dedicar só à área da saúde. Então, as coisas, elas se relacionam, entendeu? A gente precisa se descobrir e saber assim, não, vou fazer TI. Eu vou fazer TI na Federal, eu vou. E, de repente, sei lá, se envolver com um projeto lá que é com saúde, entendeu? Então, assim, são N possibilidades. Você pode escolher fazer psicologia e relacionar com a outra área, com essa dimensão de tecnologia e vice-versa, entendeu? Mas agora essa questão é muito interessante da inteligência emocional, né? Isso vai ser muito crescente, né? E é um pouco isso, gente. Eu sei que vocês estão cansados, né? Ver se tem alguma pergunta. Tá falando com ela, porque aqui na estadual tem um curso chamado Saúde Pública. E, tipo, a gente ficou na dúvida qual é a diferença. Saúde coletiva, desculpa. Qual era a diferença de saúde coletiva para saúde pública? Aí, como ela tá Sim. sem, tu responde, eu mando para ela depois. Tá ótimo. Então, Pietra, é verdade, é porque quando eu me formei na Federal, não existia esse curso. Foi, na verdade, estava se discutindo no país a formação em saúde coletiva enquanto graduação, entendeu? Porque sempre, até, não lembro quando foi a criação, é muito recente a graduação em saúde coletiva. Quando eu fiz, na época, não existia. E a qualificação de sanitarista, por exemplo, que é a sua formação depois que você faz uma pós-graduação em saúde pública, você só constrói, na época, em pós-graduação, de residência ou especialização ou mestrado. Hoje não, a gente tem cursos de graduação, né, em saúde coletiva, que na verdade saúde coletiva, saúde pública é muito próximo, entendeu? É porque a saúde coletiva,
ela é mais ampla do que a saúde pública. Vamos dizer assim, a graduação em saúde coletiva, né, que existe, que é muito essa pegada. Eu, inclusive, até nem destaquei isso na apresentação, foi muito importante sua pergunta, que é uma escolha que alguém pode ter. É você trabalhar com a saúde em coletividades. Então, por exemplo, um campo importante de trabalho na rede privada da saúde que um profissional com a graduação em saúde coletiva pode conquistar é trabalhar nesses planos de saúde privados, entendeu? Que tem sido cada vez mais crescente. Eu tenho um plano de saúde, por exemplo, da Mil, por exemplo, ou Bradesco Saúde, mas na gestão desse plano de saúde tem profissionais que precisam, que desenvolvem estratégias de coletividade, entendeu? Por quê? Porque ele quer economizar, entendeu? Ele quer que a população utilize cada vez menos de tecnologias de maior complexidade, que são mais caras. Então, ele quer impulsionar e divulgar e que os seus usuários que têm o Bradesco Saúde ou a Mil tenham qualidade de vida, desenvolvam hábitos de prevenção, né, tenham alimentação saudável, possam fazer exercícios físicos. Por quê? Porque tem estudos que mostram, né, que se ele ficar, se tem mais determinados hábitos, pode desenvolver, são fatores de risco para um desfecho de doença. Então, a saúde coletiva, a graduação, ela é mais ampla que a saúde pública. A saúde pública, ela lida com a saúde na coletividade, nos serviços públicos de saúde. Então, no Brasil é muito próximo, por quê? Porque a gente tem um sistema único de saúde que é universal, mas se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, não é um modelo de saúde, não é um modelo, né, de ofertar a saúde universalmente. Esse modelo de saúde universal é, por exemplo, no Brasil, na Inglaterra, né, que é um modelo para a gente, o modelo ouro, maravilhoso, o Canadá, né? Então, aí a saúde pública está muito próxima da saúde coletiva, mas com essas diferenças, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu nem destaquei. A saúde coletiva, ela é cada vez mais crescente. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, certo? Eu tenho uma empresa que eu produzo picolé com maquibom, vou dizer de um exemplo bem prático aí. Mas para produzir o picolé, eu tenho muitas máquinas que elas têm muito ruído, entendeu? Geram muito ruído. Então, eu tenho 1.000, 2.000 funcionários naquela empresa e eu preciso ter um profissional que pense nesse coletivo, que é o médico do trabalho, mas o fonoaudiólogo também faz esse trabalho, né, de cuidar da saúde desses trabalhadores, né? Então, a outra área é de olhar o ruído, monitorar esse ruído com frequência, ver se um setor ele está mais exposto a ruídos do que outros, entendeu? Então, tem essa área da saúde pública que está integrada com a saúde coletiva, mas também você tem a formação da graduação em saúde coletiva, que eu não lembro, a UPE já tem, né? Não sei se a Federal também tem, em Caruaru, tem a graduação em saúde coletiva, no campus de Caruaru, em Vitória, isso mesmo, que eu tenho amigas que ensinam lá, que aí você na graduação vai desenvolver todas essas habilidades, vamos dizer, que eu desenvolvi na residência, entendeu? Mas, assim, eu acho que o programa de residência ainda continua na Fiocruz, né? E no governo do estado, ele continua. Mas é um leque de possibilidades, gente, porque aí abre um campo de possibilidades imenso. Então, por exemplo, o graduado em saúde coletiva, de maneira muito cedo, ele vai trabalhar com grandes bancos de dados, entendeu? E analisando bancos de dados municipais, estaduais, entendeu? Vai prestar concurso público para... Mas nada impede, né, que a pessoa ela faça a graduação numa área e que depois ela vai na odontologia, na medicina, escolher esse atendimento, né, voltado para o coletivo, entendeu? Isso tudo, sim, está muito relacionado.